cultivando as qualidades. Hoje, firmeza. Propósito da carta. Vamos ver se até o final de 2 Timóteo a gente decora, né? Motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Acabamos de cantar aqui, né? Com valor, sem temor, né? Prontos a sofrer. O bom soldado de Cristo. Estamos ainda nesse trecho que vai até o 2,13, poder para conduzir o ministério diante de provações e sofrimento com perseverança. Para isso é necessário cultivar qualidades. Vimos a primeira qualidade, zelo, a segunda, coragem, e hoje firmeza. Vamos lá. Versículo 13. 1,13. 2 Timóteo 1,13. Firmeza para perseverar na fé. Que fé? Fé apostólica. E discipular homens fiéis, esse é o alvo. Nós vamos estar detalhando isso. Isso vai impedir que o ministério se desvie para um modo mais aparente de ministério. Veja só, qual que é o desvio? Conveniência. Um modo mais aparente, mais seguro, menos ameaçador, mais aceitável. Eles estavam em perseguição. E já estava começando a acontecer isso no ministério. O pessoal já estava começando a se proteger, devido que já está surgindo irmãos inconstantes. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Muito bem. O ensino apostólico de Paulo, então, é o padrão a ser guardado com fé e amor em Cristo Jesus. Mantenha o padrão das sãs palavras. O que é padrão? Padrão é modelo. Modelo de comportamento a ser seguido. Dentro da igreja e fora da igreja. É um modelo a ser seguido. E esse padrão serve de base de comparação e referência das sãs doutrinas, ou das sãs palavras. O que é algo são? É algo íntegro, é algo saudável, que contém verdadeira doutrina, que tem origem em Deus, que é fundamentada na Bíblia, onde a Bíblia é autoridade. E nós somos os responsáveis para nos apegarmos à palavra de Deus. Aqui não é só a responsabilidade do pastor, é a responsabilidade da igreja também, a começar do líder. Vamos visualizar um pouco dessas sãs palavras. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Note, aqui, 1 Timóteo já vinha sendo trabalhado essa questão das sãs palavras do Senhor. Se alguém não concorda com essa doutrina, tá? E ele segue em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, dentro desse assunto. 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quando você está com coceira no ouvido, é gostoso o cotonete, não é?
Esse aqui é o cotonete do povo. Os ventos de doutrina vão para lá, vão para cá, e as pessoas começam a escolher o que agrada a pessoa. É isso aqui que está falando ali. Isso tem sido um grande problema, porque dá-se um ensinamento verso a verso, texto a texto, contexto por contexto, para depois ser contestado pelo celular. Isso está virando moda, gente. Não é aqui, não é lá em Atibaia, não é lá em Jundiaí. Agora tem sido isso. Daqui a pouco o pessoal está se conduzindo pela, como que é essa do robô aí? Inteligência artificial. Ou seja, aonde fica a autoridade da Escritura, da palavra, da autoridade apostólica, do ensino de Jesus Cristo? É essa questão que nós temos que estar guardando, prestando atenção. Tá? Tito, capítulo 1, versículo 9. Note, estamos dentro das cartas pastorais, não estamos saindo delas. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Tá? Versículo 13, ainda de Tito. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Logo no começo da igreja, a coisa já estava dispersando. Nós estamos aqui no ano 67, mais ou menos. Paulo escreveu uma carta para Éfeso no ano 61. 6 anos depois, as cartas pastorais estão batendo firme em Éfeso. Lembrando que Paulo ficou 3 anos lá. Ou seja, não precisou muito para dispersar a coisa. Capítulo 2 ainda de Tito, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Qual a orientação que Paulo está dando a Tito? Fala o que convém à sã doutrina. Então, a sã doutrina, as sãs palavras, é o que convém. É o necessário. Voltando lá no nosso texto, mantenha o padrão das sãs doutrinas, no versículo 13 de 2 Timóteo, que de mim ouviste com fé. As sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ouvistes com fé. Lembra a definição de fé no hebraico? Confiança. Confiança na fidelidade de Deus, deixando-se guiar por Ele. Essa é a definição de fé. E, para os gregos, é crendo plenamente na firmeza de Deus e na firmeza que devemos ter na nossa fé. Então, sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O amor aqui é o amor a Deus, o amor aos irmãos, e um parênteses, aos perdidos. Se não tivermos amor pelas almas perdidas, a igreja não cresce, a igreja não reproduz. Ela vai se extinguir por si só. Os crentes vão ficando velhos, morrendo e acaba a igreja. Porque não tem ninguém chegando. Então, aos perdidos, eu quero dar destaque a essa questão, aos perdidos.
Para nós compreendermos essa questão dos perdidos, nós temos que ver a sequência aqui. Firmeza. O ensino apostólico de Paulo é o padrão. Acabamos de ver isso. Segundo aspecto, guardar o bom depósito. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guardar o bom depósito. Deus, ele havia confiado o bom depósito da verdade espiritual para Paulo. Vamos ver isso. 1 Timóteo 1:11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O bom depósito é o evangelho. O apóstolo Paulo foi encarregado do evangelho. Muito bem. Aí o que aconteceu? Ele passa adiante, ele passa para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. 6:20. Paulo está encarregado, agora está passando para Timóteo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam. Olha só, Paulo está guardando, agora ele está passando a responsabilidade para Timóteo, versículo 21. Pois alguns professando-o se desviaram da fé, a graça seja convosco. Voltando no 20, só para a gente pegar essa passagem aqui. Timóteo, guarda o que te foi confiado, o evangelho. Então, Paulo está encarregado do evangelho, está passando a confiança para Timóteo, para que o Timóteo evite o quê? Olha só, o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui são sãs palavras? Não, é o contrário. Falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam. Normalmente é desse jeito mesmo. Você dá um ensino, e esse ensino correto é distorcido, dizendo que você que está sendo falso. Você que está ensinando errado. E é o que estava acontecendo com Timóteo. E essa é a regrinha do jogo. É assim que funciona mesmo. Tá? O 21, agora vai fazer mais sentido. Pois alguns, professando que Timóteo está falando falsidade, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Voltando agora no nosso texto, 2 Timóteo 1:13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Olha só, o Paulo era o encarregado, passou para o Timóteo agora está encarregado de manter o padrão. Tá? De que de mim ouviste com fé, com amor que está em Cristo Jesus. O padrão do Evangelho, das sãs palavras, do bom depósito. Versículo 14, agora veja a sua transição. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, chegou na mão a responsabilidade de Timóteo agora, só agora de passar para outros. O bom depósito começa com Paulo, é passado a Timóteo, agora Timóteo está responsável, está passando para outros. Esse depósito precioso da verdade e do Evangelho tem que ser passado adiante, então. Capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Ou seja, o bastão do bom depósito do Evangelho veio sendo passado. E esses outros aqui você pode se incluir aí também.
de passar o conteúdo do bom depósito, que são as sãs palavras, a sã doutrina, o Evangelho. Notem que a responsabilidade, ela não é só de uma pessoa, é do corpo. E essa responsabilidade, ela se estende ao corpo, onde Deus capacita esse corpo. Voltando no versículo 14 lá. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós quem? No apóstolo. Nós quem? No Timóteo. Nós quem? Nos outros. A igreja. Qual que é esse papel do Espírito Santo? Com certeza, não é o papel que eu já escutei quando eu dava aula lá em Atibaia, na Assembleia. Um dos alunos, lembro bem dele, o Marcelo. O Marcelo veio uma, duas, da terceira aula não apareceu. Perguntei para os outros alunos, onde está o Marcelo? O Marcelo falou que não precisa estudar a Bíblia, que o Espírito Santo capacita ele sem estudar. Daí, estou saindo da aula, está tendo um culto lá, está lá o Marcelo. Eu fiquei parado lá no fundo observando o Marcelo para ver como que ele estava exercitando a sabedoria dele. Ele estava no lugar errado, não está? Não era na igreja não que ele devia estar. Porque eu nunca vi ninguém pular tão alto como ele pulava. Ele dava salto que saía isso do chão. Estava tão cheio do Espírito, só faltava voar e atravessar o forro. Sem falar uma palavra, sem fazer uma oração. Não, o negócio dele era pular. Esse era o Marcelo. Meus irmãos, não é isso a função do Espírito Santo. Qual que é a função do Espírito Santo? Vamos lá, João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus está fazendo uma promessa. A promessa do envio do Espírito Santo, do Consolador, do Paráclito, alguém da mesma essência do que ele. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Note, aqui nós estamos vendo o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque ele habita convosco. E estará em vós, lá em Pentecostes. Ali cumpre-se a promessa, tanto que Jesus fala para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém, mas permanecerem lá para receber a promessa. Que promessa? Essa aí. Muito bem, versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Então está lá, Jesus ainda com eles, fazendo a promessa, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vai fazer lembrar. Para você lembrar, você tem que ter lido, ouvido, estudado, escutado. Tá? Mas não para aí, capítulo 16, versículo 13. É o 15, né? Capítulo 15, versículo 26. 15 e 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede,
esse dará testemunho de mim. De quem? De Jesus. 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, aqui está falando aos discípulos, aos apóstolos, né? Capítulo 16, agora, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo tem um papel: iluminar as nossas mentes, nos dar entendimento da palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, para que eu possa cultuar ao Senhor, movido pelo Espírito. Aí sim, vamos ter firmeza. Aí sim vai se ter uma fé firme. Só que o ambiente de igreja é um ambiente onde os ataques de Satanás são intensos. E os crentes não são homogêneos, são heterogêneos. Como assim? Tem crente novo, tem crente mais antigo, tem crente mais velho, tem crente mais novo, tem crente mais instruído, tem crente menos instruído. Está tudo misturado. E aí acaba se tornando um rebanho alvo dos ataques. Voltando lá, 2 Timóteo 1,15. E nós vamos estar trabalhando isso aqui. Exemplos de lealdade e lealdade. Aonde? Na igreja, no corpo de Cristo. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Antigos amigos de Paulo e irmãos da igreja temiam pela segurança deles. Uma vez que o Império Romano estava perseguindo aqueles que estavam propagando a fé cristã. Então os irmãos da igreja, num ato de covardia, começam a pregar segurança. Começam a pregar segurança do grupo. Olha, o Império Romano está aí, está perigoso. Vamos deixar Paulo um pouco de lado, a coisa pode ficar ruim para nós. Nós somos pessoas casadas, pais de família, nós podemos receber perseguição, então é melhor a gente ficar dentro do padrão que o Império Romano quer. E foi isso que aconteceu. E esses dois aqui, o Fígelo e o Hermógenes, encabeçaram a manobra. Deixa o Paulo, já prenderam ele, está lá preso, vamos nos cuidar nós aqui. Esquece do Paulo lá, deixa ele lá quietinho. Deslealdade. Até agora a gente estava estudando o quê? Zelo, coragem, firmeza. E aonde ficou isso? Paulo está avisando Timóteo. Ó, pode acontecer essas coisas. Gente, mas será que nós estamos falando da mesma igreja de Éfeso? Lá do... Põe para mim aí Éfeso, Efésios, capítulo 1, versículo 14. 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, 6 anos antes, a igreja amável, tudo bonitinho, né? 16.
Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós as minhas orações. Está orando para abençoar a igreja, que a igreja está sendo uma benção. Meia dúzia de anos depois, deixam ele falando sozinho lá no presídio algemado. E de medo, vamos deixar a nossa igreja assim mais tranquila, mais segura. Não está diferente do que está acontecendo hoje em dia, gente. Essa igreja inclusiva, que tudo pode, tudo é legal. Vamos encher a igreja, vamos fazer uma multidão na igreja. Falta de zelo, falta de coragem, falta de firmeza. E isso começa onde? Dentro da igreja. Não vem de fora, não. A liderança, no caso ali, do Fígelo, né? Eles foram manuseados, manipulados por Satanás e conduziram a igreja inteira. Mas teve exceção? Teve. Exemplos de deslealdade, mas também teve lealdade. Versículo, voltando lá. O Claudinho, ele fez mais uma oração, vamos ver ela também. Capítulo 3. Vê se está na altura do versículo 15, vê se é isso. Efésios mesmo. Vê o 15, é que eu estou falando de cabeça. 3,15. Volta no 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha o apóstolo Paulo orando de joelho. 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É a igreja de Éfeso que está orando. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo, em favor da igreja. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele intercedeu, ele orou, ele clamou. E a maior parte dos irmãos? Não é que deixaram de ser irmãos, foram covardes. E nós estamos estudando sobre o quê? O bom soldado de Cristo, sobre zelo, coragem, firmeza. Mas houve uma deslealdade geral. É isso que Paulo está lá. Você acha que ele está sofrendo porque está na masmorra ou porque ele está vendo o que está acontecendo? Voltando lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Poxa, apareceu um bom aí. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele não abandonou Paulo, ele não abandonou a igreja, ele não abandonou nenhuma das suas convicções, ele exatamente caminhou nessa forma como Paulo está orientando. 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele foi lá na prisão? Foi. Puxa, mas o pessoal não queria nem reunir na igreja de medo do Império Romano. Ele foi lá.
Ele foi em Roma e foi no presídio. 18. O Senhor lhe conceda naquele dia, lá na frente, lá no tribunal de Cristo, achar misericórdia da parte do Senhor, galardão. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Ele apoiava Paulo em Éfeso, continua apoiando Paulo. Paulo foi preso, ele foi lá. Teve lealdade? Teve. Teve quem manteve a fé? Teve. Mas foi uma minoria, foi uma exceção. A igreja não fechou, ficou aquela igrejinha miúda. O pessoal ficou escondido, que nem ficou escondido da Covid, sabe? Não punha o nariz nem na porta. Né? Isso aí. A Covid vai me pegar. Quantos foram pegos dentro de casa, né? É assim que foi. Amigos que merecem de Deus misericórdia pela lealdade, na liberdade e na prisão também. As algemas de um homem reduzem seu círculo de amizade. Quais são as algemas que podem reduzir? Algemas de pobreza, algemas de enfermidade, algemas de solidão, algemas de impopularidade, como estava acontecendo com Timóteo, que estava acusando ele falsamente. Quando o homem usa algemas, os amigos se apressam a se afastar. Acaba. As algemas deram velocidade aos pés de Onesíforo. E urgência na prática de qualidades essenciais, como bom soldado de Cristo. Zelo, coragem, firmeza. Zelo, capítulo 1, versículo 7. Só para a gente relembrar alguns pontos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É disso que nós estamos falando. E não é só da igreja lá, é da igreja aqui também. Versículo 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Coragem. Capítulo 2, versículo 1. Já aqui na conclusão. Crescimento na graça e no discipulado de homens fiéis. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Notem, aqui tem uma questão de crescimento pessoal. Crescimento na graça do Senhor. Isso é algo real, meus irmãos. Eu tenho provado disso. Quando eu comecei aqui, e como eu estou hoje, eu me sinto que cresci mais no conhecimento e na graça do Senhor. Isso deve ser com todos nós, porque a fé é progressiva. A fé ela não pode parar. Eu tenho que ter mais fé amanhã que eu tenho hoje. É essa fé. E aqui é necessário então esse crescimento pessoal. Para quê? Versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, é necessário o quê? Discipulado. De quem? De homens fiéis. Esse é o programa padrão de sãs palavras, do Evangelho, da palavra, que é o bom depósito do bom soldado de Cristo.
Vou falar de novo. Está resumindo toda a questão nesses 2 versículos. O crescimento pessoal na graça e no discipulado de homens fiéis. Note, discipulado é uma coisa que nós vamos ter que seguir. Tá? É o programa padrão de sãs palavras do Evangelho, que é o bom depósito. O Evangelho é o bom depósito do bom soldado de Cristo, que precisa exercitar, cultivar essas qualidades: zelo, coragem e firmeza. Aí sim, nós vamos estar com uma igreja forte, uma igreja com uma fé exercitada, crescente e reprodutiva. Que não pode depender, como Éfeso não podia depender só do Paulo, que não pode depender só do Timóteo, mas tem que transmitir a homens fiéis e idôneos o bom depósito. Cartas pastorais, tratando questões práticas de como deve se conduzir a igreja e o corpo de Cristo. Cada um de nós como crentes, como cristãos. E não podemos nos deixar abater, recuar, virar as costas, porque fizeram isso com o Paulo lá. Mas teve alguns que se mantiveram. Que nós possamos... Agora, imagina só, quando esses 2 cidadãos aí citados chegarem lá na presença de Deus, eles vão carregar uma vergonha eterna, a eternidade inteira. Ah, vocês dois, o irmão, você, puxa, ô irmão, eu li a sua história lá, interessante, hein? A sua fidelidade, a sua coragem lá, como foi em Éfeso, lá na eternidade, né? Porque o texto aqui não está desqualificando eles como perdidos, está desqualificando eles como alguém que não frutifica, que não produz. Ok, irmãos, vamos encerrar aqui. Cumprimos o horário certinho hoje. Oi. Do? Pode. Fala alto para o povo escutar. Tá, então eu quero que todo mundo preste atenção. Ontem eu fui lá na roça e eu fiquei sabendo de um colega meu que faz 2 anos que eu faleceu. Aí eu disse, mas faleceu não, ele já falecido, tem reconhecimento. Tem um cara muito querido na cidade, e eu tenho utilizado de levar ele, ela fica feliz. Não, mas morreu assim, eu conheço um dia dele. Foi perguntar na esposa assim, morreu, estava no meu celular. Ela puxou, falou, não estou achando que ele ia fazer mais 2 anos que ele morreu. Tá, não tem mais, não morreu. Morreu, esses dias você não estava assim. Tá, tudo bem. Aí eu fui lá na casa dele. Batemos um papão. Ficou morto. Batemos um papão, a esposa dele muito aqui, acanhada, ela me recebeu muito bem, ela correu para dormir. Aí de repente ele está, realmente ele está com as pernas atrás, não caminho mais, mas está louco, já 70, 80 anos, forte. Aí comecei a falar de Deus. Aí comecei a falar os papéis sobre aqui, a esposa dele disse que eu não tinha ouvido. De repente ela aproximou. Aí eu falei mais, tem certas passagens, ela falou, olha, como é que eu fiz aqui? Como você está ouvindo? Opa. Aí liguei para o cidadão agora à tarde, aí a esposa dele atendeu, eu falei, quando aí tá? Fala para ele que eu posso levar um amigo meu tomar um café com ele. Pode, mas quem conhece, eu conheço. Aquele que morreu, mas até aí foi bonito, não foi? Foi gostoso. Aí voltei no bar lá, próximo, só vi sabe onde é. Pra frente lá da clínica dentária do Márcio, que barzinho ele tinha lá.
Fala, Raimundo, né? Eu tinha informado a gente que ele sabia que mais para não dar. Então, paralelo, cara. Não tá assim. Não vai ficar pensando isso aí, não. Aí depois, quando eu voltei, ela queria sacar. Aí queria saber quem que eu era, se ela me conhece, ela me conhece. Aí ela falou, o senhor me conhece? Sim, mas eu também não conheço o senhor. Tá, como é que você chama? Lorival. Aí todo mundo me conhece como Louro. Ah, todo mundo sabe o senhor. Falei, a senhora está muito tempo, mas meu pai que é pai que você me conheceu. Falei, como é que ele chamava? Ele tinha pedido de Benedito Lúcio. Disse, Lúcio? Ah, tá. Aquela irmã sua que faleceu de Alvém de Rinos, quando ela faleceu, você já era nascido? Já era nascido. Eu transportava ela, viu? Então, pai estava ali. Aí ela foi tudo arrumada. Ela tinha que fazer uma coisa, acabei falando de Deus para ela. Uhum. Que é que eu volto sábado. Olha aí. Isso mesmo. Só que na ida, agora vai do lado, ao lado perigoso. Na ida que eu estava indo, e um colega meu que não é muito chegava na região, ele estava indo pelo lado, para cima. Eu falei, olha, é um lugar meio distante, né? Eu falei, não, não sei como você está indo. Você pode estar indo perto, pode estar indo longe. Eu estou indo lá no final, lá, perto do Mata-Rua, lá na ponte que eu estava indo. Não, eu vou em teu lugar, eu aceito ficar lá no fundo. E eu sei que está fazendo assim, nós estamos mais na igreja. Você não é de igreja? Rapaz, não entra na cabeça. Por quê? A quanto mais tempo passa, mais a tempo. E aí está bom para mim. Aí eu comecei a falar uma coisa comigo, você acredita em Papai Noel? Em Jesus? Falei, pior que não, né? É uma coisa mesmo com Deus. Esse Deus que você está buscando, olha lá como é que é o negócio. Ele não é inocente, aquele que sempre presente, Uhum. ele é todo. Papai estava ali ouvindo lá da Ucrânia, precisa do povo orar. Ele não é tudo isso. Foi bom. A gente ora agora. Tá. E quando o Hitler matou 6 milhões de judeus, o que ele estava fazendo? Estava dormindo? Alguém orou nessa época? Eu sou um cara conhecido. Sai da porta. Mas Deus permite muitas coisas. Deus não permite tudo. Porque quem permite, você não sabe que não tem coisa para resolver. Se tu não tem coisa para resolver, é inexistente. É a minha opinião. Agradeço a trabalho. Para você ver como é que é. Você vê onde a cabeça do ateu anda, né? Não, mas olha, Davi, olha, duas do jeito. Uma vai ser o três. Uma acabou sendo em duas, o dinheiro. Agora é esse. Olha o que ele falou, Deus não é permitido muito, porque certas coisas eu permito, né? Ele permite mesmo. E quando você permite uma coisa, você não fica precisando de resolver. Agora eu não razão que Deus permite. Cara, só. Você não precisa. Cara, só. É que ele não compreende que ele já é filho do diabo e só vai estar aprovando e praticando essas coisas e não aceitando, né? Então. É uma coisa que ele não me entrou bem envolvido. Eu não sei o que é. Ele falou, ele conhece, ele ouviu falar uma coisa. Paulo, era Paulo antes? Ele falou. Aí Paulo, bonzinho, era um bandido, vagabundo, demais, sem vergonha. Falou tudo de Saulo. Depois virou Paulo, né? Ele falou, isso é igreja, a lavagem cerebral. Esse é difícil. Esse eu tenho para relatar. Mas Deus não passar por isso, né? É essa a realidade lá fora. E todos nós temos que guardar o bom depósito. Sim, mas é bem assim. Eu fiz dois vezes. Sim. Agora com isso eu não dá. Mas faz parte.
parte. Contar aqui, não sabendo que é tão bom. E se eu vou ver novamente, eu tenho não é capaz de Isso nós vamos ver lá no final, né? Vamos ficar em pé, gente, vamos orar? Ok, irmãos? Está aí, o mundo hostil e as necessidades que nós temos de zelo, coragem e firmeza. Senhor, agradecemos pelas tuas palavras que nos orientam, que devem fazer parte da nossa mente, devem ser parte da nossa maneira de viver, da nossa filosofia de vida e da nossa disposição de sofrer contigo. Graças pelo privilégio, porque é um privilégio, Senhor, de seguir os teus passos e sermos verdadeiros discípulos. E que possamos, nessa sequência de passos, adentrarmos os céus, como estamos adentrando nesse momento de oração, e podemos um dia, Senhor, desfrutar da plenitude, Senhor, da tua conquista por nós. Graças em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor, Senhor, demonstrado na entrega do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, e tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós na pessoa de Deus e Espírito Santo, e tem nos ensinado, consolado e guardado até o dia de estarmos juntos. Que assim seja a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Homens, reunião de oração.